A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 6. É um privilégio adicionar a parte 6. Esta parte lhe dará um excelente entendimento da peça de mecanismo mais maravilhosa que jamais se criou. Um mecanismo com o qual você poderá criar para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade ou qualquer outra condição que desejar. As necessidades são exigências, e as exigências criam ação, e as ações produzem resultados. O processo de evolução está construindo constantemente nosso amanhã a partir de o agora. O desenvolvimento individual, como o desenvolvimento universal, são graduais, como uma capacidade em um volume sempre crescente. Se sabemos que violamos o direito dos outros, teremos peso de consciência e estaremos em dificuldades a todo e cada momento. Isso é um sinal de que o sucesso está condicionado a um ideal superior, que é o maior bem para a maioria. Aspiração, desejo e mentes e relações harmoniosas, constantes e persistentes é que conseguirão o melhor resultado. O maior obstáculo é o apego às ideias errôneas. Para estar em sintonia com a verdade eterna, precisamos ter serenidade e harmonia interior. Para receber inteligência, o receptor deve estar sintonizado com o transmissor. O pensamento é produto da mente e a mente é criativa. Porém, isso não significa que o universo mudará o seu modus operandi para adaptar-se a nossas ideias. Significa que podemos estar em relação harmoniosa com o universo. E quando conseguimos isso, poderemos pedir qualquer coisa que temos direito, e ele simplesmente o fará. Parte 6. A mente universal é tão maravilhosa que é difícil entender os seus poderes e possibilidades disponíveis, pois são ilimitados. Já vimos que esta mente não é somente toda a inteligência, senão toda a substância. Como então ela se forma? Como fazemos para conseguir o efeito desejado? Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele lhe responderá. A eletricidade é uma forma de energia e seu efeito dependerá do mecanismo ao qual ele se conecte. Deste mecanismo dependerá se teremos calor, luz e força, música ou qualquer outra maravilhosa demonstração da sua potência, depende de onde tenha sido aplicada essa energia essencial. Que efeitos o nosso pensamento pode produzir? A resposta é que o pensamento é a mente em ação, tal como o vento é o ar em ação, e esse efeito dependerá por completo do mecanismo ao qual ele esteja ligado. Aqui então está o segredo de todo o poder mental, depende por completo do mecanismo ao qual nós nos unimos. E qual seria esse mecanismo? Sabe você algo dos mecanismos inventados por Edison, Bell ou Marconi e outros magos da eletricidade, através dos quais lugar, espaço e tempo se converteram simplesmente em uma forma de falar? Porém, alguma vez se deparou para pensar como o mecanismo lhe foi dado e como esse mecanismo transformou o universo? E que poder potencial onipresente foi inventado por um inventor maior do que Edison? Estamos habituados a examinar os mecanismos dos implementos que utilizamos para lavrar a terra e procuramos entender o mecanismo do automóvel, pois o conduzimos. Porém, a maior parte de nós permanece na mais absoluta ignorância a respeito do mecanismo maior e mais importante que jamais existiu, o cérebro do homem. Examinemos as maravilhas desse mecanismo. Talvez desse modo possamos compreender melhor os diferentes efeitos e as suas causas. Em primeiro lugar, está o grande mundo mental no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Este mundo onipotente, onisciente e onipresente responderá a nosso desejo em relação direta ao nosso propósito e fé. O propósito deve estar de acordo com a lei do nosso ser. Isto é, deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser suficientemente grande e forte para gerar uma corrente de força suficiente para trazer o nosso propósito à manifestação. Faça-se segundo a sua fé. Porta a chancela da prova científica. Os efeitos que se produzem no mundo exterior são o resultado da ação e reação do indivíduo sobre o universo.
Este é um processo que chamamos de pensar. O cérebro é o órgão através do qual a conquista se manifesta. Pense na maravilha disso. Você ama música, flores, literatura ou lhe inspira um gênio antigo do pensamento ou moderno? Lembre-se, cada beleza a qual você reage precisa ter sua contraparte correspondente em seu cérebro antes que você possa apreciá-la. Não há uma só virtude ou princípio no armazém da natureza que o cérebro não possa expressar. O cérebro é um mundo em um embrião, pronto para se desenvolver no momento que for necessário. Se você pode compreender que essa é uma verdade científica e uma das mais maravilhosas leis da natureza, será mais fácil para você conseguir compreender os mecanismos pelos quais nós estamos conseguindo esses extraordinários resultados. O sistema nervoso tem sido comparado a um circuito elétrico com sua bateria de celular, nas quais se origina a força, e a sua matéria branca com os fios isolados pelos quais fluem a corrente. Através desses canais é que cada impulso e desejo é levado para os outros mecanismos. A medula espinhal é o grande motor e via sensorial pela qual as mensagens são enviadas, desde o cérebro até a fonte do sangue que flui através das veias e artérias, renovando a nossa energia e força, a estrutura perfeitamente disposta sobre a qual se apoia todo o corpo físico, e finalmente a formosa e delicada pele, cobrindo todo o mecanismo. Este, então, é o templo do Deus vivente, e o eu individual sediou o controle, e do conhecimento do mecanismo que está sob seu controle é que dependerá o resultado. Cada pensamento põe as células do cérebro em ação. A princípio, a substância sobre a qual se dirige o pensamento não responde. Porém, se o pensamento está suficientemente refinado e concentrado, a substância finalmente responde e se expressa perfeitamente. Esta influência da mente se pode exercer sobre qualquer parte do corpo, eliminando qualquer efeito indesejável. Uma perfeita concepção e entendimento das leis que governam o mundo mental são de valor inestimável nas transações de negócio, pois desenvolve poder de discernimento e dá clareza na compreensão e apreciação dos fatos. O homem que busca em seu interior, em vez de buscar no exterior, pode fazer uso de todo esse mecanismo e de toda essa poderosa força que finalmente determinarão o seu rumo na vida. E assim irão levá-lo a uma vibração, contudo, que é a melhor, mais forte e a mais desejável vibração. A atenção ou concentração é provavelmente o mais básico e importante no desenvolvimento da cultura mental. As possibilidades da atenção, quando estão dirigidas corretamente, são tão surpreendentes que pareceriam incríveis a pessoas não iniciadas. Uma atenção bem desenvolvida é a característica distintiva de cada homem ou mulher de sucesso e é a maior habilidade pessoal que se pode adquirir. O poder da atenção pode se entender mais facilmente comparando-o a uma lupa, na qual a luz dos raios do sol podem se enfocar. Não possuem nenhuma força particular enquanto o cristal se move em volta e os raios são dirigidos de um lugar para o outro. Porém, deixe o cristal perfeitamente sustentado e permita que os raios sejam enfocados em um ponto durante algum tempo e o efeito ficará evidente imediatamente. Assim é com o poder do pensamento. Permita ao poder dissipar, dirigindo o pensamento de um objeto para o outro. E aparentemente não há resultados, porém enfoque esse poder mediante a atenção ou concentração em qualquer propósito durante algum tempo, e nada será impossível. Um método muito simples para uma situação complexa de CIA. Muito bem, entendo que você ainda não teve nenhuma experiência em concentrar o seu pensamento em um propósito ou um objetivo definido. Escolha qualquer propósito ou objetivo e concentre a atenção nele com um propósito definido por somente 10 minutos. Não pode fazê-lo. A mente vagará em uma dezena de vezes e será necessário trazê-la de novo ao propósito original.
E cada vez o efeito terá sido perdido, e no final dos 10 minutos você não terá ganho nada, porque você não foi capaz de se manter firme no seu pensamento e no seu propósito. É todavia através da atenção que finalmente você poderá superar todos os obstáculos que apareçam em seu caminho ascendente. E a única forma de adquirir esse maravilhoso poder é utilizando a prática. A prática aperfeiçoa isso. Para cultivar o poder da atenção, traga uma fotografia com você, no mesmo assento, no mesmo quarto, na mesma posição em que você esteve até agora. Examine-a por cerca de pelo menos 10 minutos. Observe a expressão dos olhos, das feições, das roupas, o modo como se arruma o cabelo, enfim, cuidadosamente cada detalhe da fotografia. Agora, cubra e feche os olhos e tente vê-la mentalmente. Se você conseguir ver cada detalhe perfeitamente e puder formar uma imagem mental da fotografia, deve felicitar-se. Se não, repita o processo até que possa. Este passo é bem simples e tem a finalidade de preparar o terreno para que na próxima semana, quando estivermos juntos e prontos, possamos semear a semente. É por meio desses exercícios que você finalmente poderá controlar a sua disposição mental, a sua atitude e o seu estado de consciência. Os grandes financistas estão aprendendo a se afastar cada vez mais da multidão. Assim, eles podem ter mais tempo para planejar, pensar e gerar a disposição mental adequada. Os grandes homens de negócio e sucesso estão demonstrando constantemente que é proveitoso o fato de se manter em contato com o pensamento dos outros homens de negócio e de sucesso. Uma única ideia pode valer milhões de dólares, e essas ideias podem vir somente aos que estão receptivos a elas, os que estão preparados para recebê-la, os que estão em estado de ânimo e de sucesso. Os homens estão aprendendo a se colocar em harmonia com a mente universal. Estão aprendendo a unidade de todas as coisas, estão aprendendo os métodos e princípios básicos do pensamento, e isso está mudando as condições e multiplicando seus resultados. Eles estão constatando que as circunstâncias e o ambiente seguem a direção do progresso mental e espiritual. Estão constatando que o crescimento se segue ao conhecimento, e a ação se segue à inspiração, e a oportunidade à percepção. Sempre o espiritual primeiro, depois a transformação vai fluir em infinitas e ilimitadas possibilidades de sucesso. Como o indivíduo é o canal para a manifestação do universo, essas possibilidades são inesgotáveis. O pensamento é o processo pelo qual podemos absorver a essência do poder e mantê-la em nossa consciência interna até que se converta em parte da nossa consciência normal. O método para consegui-lo é a prática persistente de alguns princípios básicos, segundo o explicado nesse sistema da chave mestra, que abre para nós o depósito da verdade universal. Atualmente, duas grandes fontes de sofrimento humano são a doença corporal e a ansiedade mental. Estas podem ser rastreadas facilmente até a violação de alguma lei natural. Isto é, sem dúvida, devido ao fato de que o conhecimento até agora continua sendo parcial. Porém, as nuvens de escuridão que se acumulam através dos séculos estão começando a se retirar com elas e retirar muitas misérias que estão presentes na informação imperfeita. Que um homem pode mudar, melhorar, reconstruir-se e controlar o seu ambiente, dominando o seu próprio destino, é a conclusão de toda mente que esteja consciente do poder do pensamento correto e da ação construtiva. Larsen.